Dia, amadas, graça e paz a vocês. Gostaria de estar compartilhando com vocês o meu devocional de hoje, que o Senhor me volta a essa mesma passagem, né? Faz muito tempo já que ele tem falado sobre essa mesa comigo, mesa que Jesus amava se assentar. E se ele continua falando isso, é porque ele tem mais. A palavra de Deus é isso, né? Ela vem e nos enche, e começa a transbordar, transbordar na mesma passagem, e é isso que acontece comigo nessa passagem que está em João 12. Vamos ler do 1 até o 3, que fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os seus pés e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha só a mudança de atmosfera, né? Um tempo antes dessa passagem, o Senhor tinha passado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas o que tinha acontecido lá? Né? Ele pegou Marta agitada, né? Com tanto serviço e ainda mais cobrando da sua irmã, que se ele não se importava que ela ficasse ali ouvindo ele. E nessa outra passagem a gente vê que essa atmosfera, depois de Jesus ter passado, ela mudou. E o Senhor amava estar em Betânia, né? Pelas escrituras, o que a gente lê, a gente percebe é que o Senhor retornava a essa casa. Por quê? Era um lugar onde ele se encontrava com os seus amigos. Em outras casas o Senhor passou, ele se assentou à mesa sim, e ele trouxe cura sim, mas nessa casa em Betânia era o lugar onde ele se reunia à mesa com os amigos, né? E algumas mesas, né, que trouxeram cura, eu gostaria de comentar com vocês aqui hoje, né, que na casa de Mateus, ele se sentou à mesa, esse Mateus era, né, o cobrador de impostos, e ali houve o quê? Uma reconciliação naquela mesa. Na casa do fariseu Simão, onde perdoou uma pecadora. Houve perdão quando Jesus se assentou nessa mesa. Qual mesa será que você precisaria estar sentada hoje para receber essa cura do Senhor? Na casa de Zaqueu, né, que também ele pegava, né, dinheiro das pessoas, ele mais do que devia, e quando Jesus entra naquela casa, né, ele se arrepende e ele devolve muito mais do que ele tinha pego das pessoas, né? Houve um arrependimento genuíno, entrou salvação naquela casa. Na última ceia, quando o Senhor se reuniu com seus discípulos e ali firmou a sua aliança. Olha só quantas coisas podem acontecer na mesa. Em Emaús, quando ele se assentou ali após a ressurreição e se revelou a partir do pão. O Senhor se revela à mesa a nós. E eu volto para a mesa da casa de Marta, Maria e Lázaro, um lugar de intimidade e ensino com o Senhor. E é nessa mesa, né, que a gente ama estar, ama se assentar, porque quando nós se assentamos nessa mesa onde existe intimidade, ensino, existe cura, né? Não existe uma mesa específica para isso, uma específica para aquilo, mas existe tudo em uma mesa. Existe um banquete sobre a mesa que o Senhor preparou para as nossas vidas, né? E o que o Senhor quer nessa mesa com a gente? Como foi falado no nosso culto domingo, quando falamos ontem na célula, o Senhor quer criar, quer gerar um lugar de intimidade nessa mesa. Né? É tão difícil quando você chega numa nova mesa e você não tem intimidade com as pessoas, você não sabe o que falar, né? Você não sabe nem às vezes como se portar, não sabe quanto tempo permanecer ali. Mas quando nós nos assentamos com Jesus, aquilo ali somos nós, né? Nós não precisamos vestir máscaras, nós não precisamos ser quem nós somos,
né? Esses dias o Senhor tem ministrado uma palavra ao meu coração, ainda preciso me assentar para conversar com Ele, mas Ele tem falado, deixa eu achar aqui, porque eu coloco aqui e depois vamos ver o que o Senhor fala comigo. Tá escrito aqui, ó, não use a armadura de Saul, mas sim a túnica de Davi. Isso é interessante na minha vida. O Senhor, Ele me dá temas, títulos, quando Ele quer falar algo, né? E eu preciso me assentar, porque não preciso, quando eu me assento na mesa com Jesus, eu posso ser eu mesma. Eu não preciso usar a armadura de Saul, mas eu preciso buscar, sim, usar a túnica de Davi. Não sei ainda, né? Mais para frente a gente conversa sobre isso. Mas hoje eu queria falar dessa intimidade que nós estamos à mesa, né? O que essa intimidade exige de nós, né? Ali o Senhor está não só para Ele dar, mas Ele quer algo do nosso coração, algo do nosso interior. E essa intimidade, quando nós nos assentamos à mesa, exige um relacionamento. Não tem como ter intimidade com uma pessoa se nós não temos relacionamento, né? A gente via isso que desde o início, desde o princípio, o Senhor queria essa intimidade, queria esse relacionamento. Ali no Jardim do Éden, ele vinha todo ao pôr do sol conversar com Adão. Né? Então, ele queria essa intimidade, ele queria esse relacionamento desde o princípio, e isso não mudou até hoje, né? Intimidade, existe renúncia da nossa parte. Peraí, eu quero ter intimidade com meu Deus, eu quero ter intimidade no meu Pai, eu tenho que renunciar aos meus eus, às minhas vontades e renunciar a coisas lícitas também, coisas que me são permitidas para mim ter essa mesa de intimidade com o Senhor. Também existe renúncias em que eu vou falar, olha, hoje não. Hoje esse tempo é do Senhor, eu vou renunciar, né? Existem tantas coisas hoje, né? Hoje eu renuncio estar trabalhando fora. É lícito, sim. É permitido, sim, mas eu renuncio, porque o Senhor tem um chamado para a minha vida especificamente, do qual hoje eu entendo que eu tenho que estar totalmente à disposição do Senhor. Para onde Ele vai me levar, o que Ele vai fazer, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou em paz com meu Deus, me levando conforme o vento do Espírito soprar, né? Para ter intimidade, tem correção, né? O Senhor vem nos corrigir em áreas que às vezes a gente acha que está tão correta, às vezes está em cima da palavra, mas o Senhor fala, olha, eu quero mudar você, eu preciso corrigir você nisso, né? Esses últimos tempos a gente, né, no meu caso, eu falei, Senhor, graças a Deus, tudo estabelecido, né? O Senhor realinhou muitas coisas, e o Senhor fala assim, não tem mais. Por quê? Aqueles que pedem mais serão cobrados. Então é um novo nível, onde o Senhor fala, olha, tem mais correção, e vai ter correção até a nossa ida com Jesus. Por quê? Porque isso aqui é carne. Né? O pecado, ele está aí batendo a nossa porta o tempo todo. Nós decidimos aceitar ele ou não, nós decidimos cair ou não, mas nós podemos ser corrigidas pelo Espírito Santo em todo momento, em cada detalhe. É como se Deus, né, ele viesse refinando cada vez mais, né? Tem uma passagem que o Senhor fala a Pedro, ele fala assim: "Olha, eu te peneirei. Você foi peneirado ali para sair o que você é hoje." Então, vamos deixar o Senhor nos corrigir, alinhar, né? Muitas das vezes o Senhor nos dá uma direção e fala: olha, é isso que vai acontecer, mas no meio da trajetória, o Senhor nos alinha, o Senhor não nos revela tudo que Ele quer num só momento. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer na hora que Ele quer, né? E Ele nos alinha. Olha, agora é por aqui. Né? É tão lindo de se ver quando o Senhor nos posiciona novamente. Olha, toma essa posição. Antes você tomava essa posição, agora é essa posição que você vai tomar, né? É maravilhoso e interessante que
né? O Senhor tem promessa, né? Eu vou falar sobre alinhamento e posicionamento. O Senhor tem uma promessa na nossa vida? Sim, Ele tem. Para cada uma de nós, Ele tem uma promessa, né? Então, isso, ponto. Não tem o que questionar quando o Senhor nos dá uma promessa. Mas, para a gente acessar essa promessa, tem que haver um novo comportamento, novas instruções, nova estrutura emocional, porque nós vamos conquistar um território novo. E existe isso, existe, né, aquele jeito que eu me comportava, hoje eu não me comporto mais. A instrução que eu recebi lá atrás, hoje tem nova instrução. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus de estratégias novas, é um Deus que tem um propósito, um plano perfeito na nossa vida e só Ele que sabe. E glória a Deus por isso. E quando nós aprendemos a caminhar em intimidade e com fé no Senhor, não importa se hoje Ele chega e fala assim: olha, vamos nos posicionar de novo, vamos nos alinhar de novo, porque eu tenho um novo para você, vou te confrontar mais uma vez. Gente, é lindo o mover de Deus na nossa vida. Se a gente olhar e ver quão soberano é o nosso Deus e quão pequenos nós somos, nós vamos enxergar o quanto cuidado Ele tem com nós, né? Ele fala tão pequenininho, né? Nós somos pequenininhos perante a grandeza dele. Mas ele vem e ele nos cuida e ele nos traz para essa mesa tão maravilhosa com ele. E intimidade, o que que ela gera? Né? É gerar. Eu amo essa palavra porque o Senhor primeiro gera em nós para depois gerar através de nós. E o que é gerado em nós vem de Cristo. Então nós estamos gerando constantemente, se nós estamos em intimidade com o Senhor, nós geramos novos acessos, nós geramos uma nova visão. Aquilo que nós não conseguimos enxergar em determinada fase da nossa vida, onde existia uma tribulação tão grande, nós passamos a enxergar além daquilo ali, muito além, e você vem com uma alegria, com uma paz e fala assim: olha, nada saiu do controle de Deus, nada foi pela mão do homem, nada foi pela minha mão, mas tudo foi plano de Deus, tudo foi propósito de Deus, revelação de coisas ocultas. Né? Depois que você está fora do ambiente, da situação, o Senhor te revela o que tinha no oculto, para que a gente entenda um pouco mais do que nós passamos. E para que o Senhor traz essa revelação? Ele não precisava revelar nada, ele é dono de tudo. Mas é um pai amoroso que vem e fala assim: olha, eu vou te revelar para que você enxergue na totalidade. Certa passagem, o Senhor cura um cego, né? E ele pergunta: o que você vê? E esse cego fala assim: olha, eu vejo as pessoas ainda como árvores. E aí o Senhor vem novamente e restaura, cura, traz totalmente a visão dele. Então, muitas vezes a gente olha para as situações, para as pessoas e a gente enxerga elas como árvores, mas o Senhor limpa a nossa visão, né? Ele limpa, né? E faz com que a gente enxergue a realidade. Às vezes a gente enxerga pessoas como árvores quando elas nos fazem mal, às vezes elas nos trazem angústias, às vezes elas nos apontam, às vezes elas nos julgam, né? E a gente vê isso no primeiro momento, mas depois de um tempo de intimidade com o Senhor, Ele cura a nossa visão e a gente passa a enxergar as pessoas que nos feriram, que nos apontaram com outros olhos. E mais ainda, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, a gente pede para que o Senhor faça na vida deles. É esse amor ao próximo que só vem por causa da intimidade que nós temos com o Senhor. Né? Ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, o Senhor se sentia à vontade. Betânia era um lugar de descanso para ele. Ele adentrava ali sem restrições. Né? Em nenhuma outra passagem da Bíblia a gente vai encontrar que ali havia amigos do Senhor. Né? Fala explicitamente que Lázaro era um amigo do Senhor, o amigo de qual ele amava.
Então, ele amava estar naquela casa. Eu imagino, gente, como é gostoso, né? Ver Jesus entrando numa casa onde ele fala: Ufa, cheguei, caminhei, vou tirar as sandálias, meu pé tá cheio de poeira, mas eu vou me assentar essa mesa com vocês. Me conta aí, o que que vocês fizeram nesses dias, esse tempo que a gente não passou junto? O que que aconteceu? Marta, e aí, você testou algumas receitas novas? Como que tá a sua vida? Passou a roupa? Porque da última vez tinha uma pilha de roupa, hein? E você, Maria? Né? Você tem feito o quê? Como anda o teu coração? Ele está ardendo de amor por mim, né? Você tem ouvido a minha voz na natureza? Você tem ouvido a minha voz por onde você passa? Você tem contemplado aquilo que eu tenho feito na tua vida? E você, Lázaro, tem aprendido mais com a minha palavra? Você lembra da última vez que eu esteve aqui que eu te ensinei sobre isso? E aí, você praticou? Gente, é maravilhoso. Eu sei que, né, isso é imaginação, né, é algo que assim, arde no meu coração, né, de ler a palavra do Senhor e saber que isso aconteceu. Acontecia. E por que não acontece na minha vida hoje? Por que não pode acontecer à minha mesa? E pode sim acontecer isso, né? Porque o Senhor, quando Ele encontra o nosso coração aberto, quebrantado, pronto para receber, Ele entra na nossa casa. Ele está à porta e bate. E se a gente abre, Ele entra e Ele ceia conosco, né? E isso é maravilhoso, ter o Criador dos céus e da terra, aquele que diz: haja luz e houve a luz, e haja isso, haja aquilo, mas em um determinado momento. Ele parou no sexto dia e ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitas pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor, e Ele quer estar à mesa com a sua criação. Nós que somos filhas dele hoje. E Ele vai ali e Ele vem, e Ele quer nos corrigir, Ele quer nos ensinar, né? Ele quer contemplar o amor que nós temos por Ele. Que lindo é isso, quando ele se assenta à mesa, né? E aí fazer ali, e o Senhor, quando ele se assentava à mesa com Lázaro, e todos os discípulos estavam ali, Marta e Maria estavam ali, né? O que ele mais amava, que era ensinar a palavra do Pai, aquilo que o Pai falava para ele fazia naquele local. Né? Não tem como se assentar à mesa e não ter prazer de falar da palavra do Senhor. Ali existe ensino, existe essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. E mais, nós preparamos essa mesa. Nós podemos deixar essa mesa preparada constantemente, né, para que Jesus chegue nela quando Ele quer. Quantas vezes estou aqui na minha casa fazendo o almoço, né, e de repente o Senhor começa a falar e eu falo: ó, para aí, espera aí, desliga essas panelas aí, eu vou me assentar à mesa com o Senhor agora. O Senhor está me chamando para essa mesa agora e eu vou ali com Ele. Porque não tem como falar, olhar para Jesus, que é tão lindo, e falar para ele: olha, espera aí, deixa para mais tarde, estou fazendo almoço, né? Eu estou limpando a casa, espera aí, eu estou trabalhando. Não tem como, porque o Senhor põe uma mesa para a nossa vida, porque essa mesa está sempre pronta dentro do nosso coração, pronto para receber Ele. Quando estamos à mesa com Jesus, essa intimidade é gerada com Ele e através dele em nós. Ele gera, gerando para gerar. As amigas do céu que o Senhor nos apresenta. Isso é lindo de se ver quando nós nos assentamos à mesa com as amigas do céu. Amigas que são amigas de Jesus e que Ele nos apresenta, porque arde no nosso coração o mesmo amor por Ele, a mesma contemplação por Ele, arde no nosso coração querer mais, mais aprender do Senhor. E Ele nos apresenta essas amigas. Então, gente, a nossa mesa não está completa? Como aquela mesa de Marta, Maria, Lázaro, os discípulos de Jesus, nós estamos junto com Jesus e o Senhor nos apresenta essas amigas, as amigas que são dele, as amigas que ele conhece no profundo e que também tem intimidade com ele, e ele nos apresenta. Imagina como se torna essa mesa.
Uma mesa onde há cura, onde há restauração, onde há libertação, onde há salvação, onde há ensino, onde há alinhamento, né? Onde há orientações, onde há acessos que o Senhor dá para uma e passa para outra. Ele reúne em volta da mesa amigas totalmente diferentes, mas únicas nele, únicas, que se assentam e ali compartilham o que tem do Senhor, com testemunhos gerados por suas próprias mãos, onde a gente se assenta e fala: olha, eu gostaria de testemunhar isso para vocês. E isso vai trazer alimento para outra, vai trazer cura para outra. Essa é a mesa de Jesus. Cada uma partilhando o seu pão na mesa. Na mesa há choro. A alma é lavada, mas ela volta ao descanso do Senhor. É ali que nós lavamos, nós choramos, nós entregamos, nós mostramos quem nós somos. E o Senhor usa essas pessoas que ali estão também. Ó, eu já passei por isso e eu choro junto com você, mas coloca a tua alma no descanso, porque é ali que ela deve permanecer. Na mesa há riso também. Somos quem somos ali. Eu já cheguei a ouvir uma certa vez na minha vida que eu era muito estabanada, que eu gesticulava demais, que eu falava demais. Isso incomodava pessoas. E falaram isso para mim: olha, você tem que mudar até a minha vestimenta, a minha roupa. Foi falado que eu deveria mudar, né? Uma determinada vez, uma pessoa falou para mim: olha, você se veste muito masculinamente, você deveria ser mais feminina. E amém, né? E eu fui conversar com meu Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor fala? Porque todas as vezes que alguém fala algo para mim, né, algum confronto, alguma coisa, eu vou direto para o meu Deus e eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? Né, o Senhor usou a vida da irmã, não usou a vida, o que o Senhor quer falar sobre isso comigo? E o Senhor falou para mim: eu te criei única, seja quem você é. Então eu falei: ai, glória a Deus, então tá bom. Mesmo às vezes eu me vestindo da forma como essa pessoa me falou, né? Pelo modo dela ver, seria masculinizada. Essa sou eu, sou quem o Senhor diz que eu deveria ser. Então, ali há riso, na mesa também somos quem somos, forte, corajosa, por causa dele, não por causa de nós. Nunca vai ser por causa de nós, nunca. Tudo que aprendemos até hoje é tudo por causa dele. E cada fase na nossa vida que passamos é um novo recomeço, é uma nova mesa a ser aprendida. Na mesa há ensino, fome, sede da sua palavra, fome de estar com o mestre, de ouvir através da sua palavra. Não tem como se assentar à mesa e não levar a palavra, que é aquilo que nos alimenta, né? E mais, ela traz fome, mais sede e mais. Sempre nós queremos mais. Né? Existem dias de celebração. Eu tenho vivido dias de celebração, de celebrar a palavra do Senhor, de contemplar nos mínimos detalhes aquilo que Ele tem feito. Tenho períodos também onde o Senhor me mostra o lado mais escuro, o lado ainda que precisa ser aperfeiçoado, aonde eu preciso caminhar mais uma milha, que eu preciso, né, entregar mais uma vez a capa. Existe, mas no meio de tudo, quando nós nos assentamos à mesa, existe tudo, existe bolo, existe torta salgada, existe suco, existe a lembrancinha. Então essa mesa está preparada e nós olhamos para ela, ela está completa. Essa é a mesa que o Senhor prepara para a nossa vida. E é nela que a gente, né, nessa mesa que há entrega na nossa intimidade. E nós recebemos essa intimidade do Senhor. E aí vem a leveza e vem a provisão que tanto nós precisamos. Os nossos olhos brilham, a paz vem, a cura acontece. E aí só pensamos: quando a mesa será posta novamente? Quando será que vai ser posta novamente? Não importa.
Essa mesa tem que estar sempre posta, porque a qualquer momento Jesus pode se achegar e falar assim: olha, eu estou aqui, você está aqui? Às vezes vamos ter uma mesa posta só com Ele, e glória a Deus, porque isso basta. Às vezes vamos ter uma mesa posta com muitas amigas do céu, que Ele nos prepara, porque na mesa há um lugar de descanso entre o nosso amado Mestre e as amigas do céu. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, uma palavra que me traz essa alegria, porque são dias de viver a mesa com o Mestre, tendo intimidade, tendo leveza, tendo provisão, tendo cura, alinhamento, reposicionamento, sendo confrontada e sendo amada como filha do Pai. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo tão precioso, Pai, onde a Tua palavra, Pai, vem saltando aos nossos olhos, Senhor, e nós entendemos, Pai, o quanto nós precisamos estar à mesa com o Senhor, Pai. Onde o Senhor vem, Pai, e restaura aquilo que precisa ser restaurado, alinha, posiciona, Senhor, cura, Senhor Deus, e coloca nossa alma nesse descanso, Senhor, onde nós aprendemos a esperar com paciência no Senhor, Pai, porque planos, propósitos o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, e só cabe ao Senhor, Pai, o tempo, Senhor, de fazer com que isso que está aí no céu, Senhor, já totalmente decretado, Senhor, venha para a terra, Senhor Deus, e que seja alinhado aqui com as vidas que o Senhor quer colocar à mesa, Senhor. Obrigado pelas amigas que o Senhor tem trazido, as suas amigas, amigas que vieram direto do céu, Senhor, e que contemplam, Senhor, a tua grandeza, Senhor. E obrigado por ser um mestre que se assenta, Senhor, à nossa mesa, a essa comunhão, onde gera intimidade, Senhor, cada vez mais trazendo fome e sede de quem o Senhor é, Pai. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.